Eu tenho que confessar para você o seguinte: não é a primeira vez que eu cometo a gafe que eu cometi hoje aqui. Já cometi isso lá em Rio Grande, fiz o mesmo. Me desculpe. Mas há uma pequena explicação para essa minha ansiedade. Porque, na verdade, nós estamos muitíssimo atrasados com esse assunto. Ora, aqui foi falado há pouco que em 1960, e vai fazer agora em maio, vai fazer 51 anos que veio aquilo anticoncepcional. 2 anos depois, nós já tínhamos 2 ou 3 marcas aqui no Brasil. Lamentavelmente, o doutor Antonino Pandolfo, que se encontrava até há pouco aqui, saiu aqui do auditório. O doutor Antonino Pandolfo, em 1960, se formou em medicina e foi para Nova York. E o que ele descobriu de novidade lá? Essa questão do planejamento familiar. Inclusive, ele escreveu um artigo no antigo Correio do Povo, criando essa expressão planejamento familiar. E, não sei se vocês sabem, ele foi preso, se não for me engano, em 65 ou 67, foi preso com manchete em jornal, porque ele estava colocando de ouro. Ele e uma série de outros médicos que hoje são os decanos do planejamento familiar aqui no Rio Grande do Sul. Só para fazer o registro histórico de toda a dificuldade que se tem nesse assunto. Mas eu estava dizendo que se nós fôssemos falar desse assunto, redução da miséria e planejamento familiar, eu estava falando que a coisa desembocava na educação. Aí a nossa vereadora, que infelizmente já saiu, ela falou num outro assunto, que é a distribuição de renda. Ora, mas mesmo assim, eu também concordo, educação e distribuição de renda são graves problemas sociais do Brasil. Concordo. Porém, todos os dias nós vemos nos jornais, e eu digo, eu sou empresário, eu vivo esta realidade, nós temos bons empregos para oferecer e nós não temos pessoas qualificadas profissionalmente para ocupar essas vagas. E aonde é que esse assunto de planejamento familiar entra na distribuição de renda e entra na questão da educação? Então eu citava essa menina que hoje à noite, provavelmente, em algum lugar do Rio Grande do Sul do Brasil, vai ficar menstruada e a partir de alguns dias ela se transforma numa mulher, numa pessoa capaz de gerar uma nova vida. Se nós não tivermos sempre e permanentemente esse tipo de ação, de lembrar essa questão do planejamento familiar, se isso não fizer parte das nossas prioridades dentro do ensino, essa menina pode engravidar, porque ela não está descobrindo o que ela pode ter filho, ela está descobrindo uma outra ferramenta poderosíssima em todos nós, que é o sexo. Ela e o menino, eles não fazem planejamento familiar, eles fazem sexo. E, como consequência, podem ter filhos. E, se ela tiver um filho, ainda há condições de ela talvez continuar estudando. Mas, a partir do segundo filho, todas as estatísticas demonstram que esta moça praticamente sai fora do mercado de trabalho, no sentido de um trabalho mais qualificado, porque uma mulher com 2 filhos é muito difícil ela conseguir voltar a estudar. E nós temos outras pesquisas. O professor Jorge Trindade, que é um professor de Direito aqui da UBRA, fez uma pesquisa na cidade de Porto Alegre, e sabe qual é a conclusão que ele chegou? Entre outras coisas, as crianças que não têm o pai são a maioria das crianças que abandonam os estudos. Existe uma relação direta entre este fato de abandonar os estudos e o fato da ausência da figura paterna. Então, nós estamos cada vez mais falando sobre a necessidade de nós termos um planejamento familiar. E eu vou relembrar algumas coisas que, na verdade, nós já fizemos muitas palestras e muitas coisas, e vou trazer, na verdade, material que nem é meu, que eu fui recolhendo. Então, eu gostaria de mostrar essas 2 tomografias. São 2 tomografias computadorizadas. E se vocês prestarem atenção,
nas duas, existe assim, uma sinalização tipo assim, parece um ovo, ok? Aquela região que está marcada com aquele ovo, aquela região é a região das emoções. E a do lado esquerdo aqui, que está bem colorido ali assim, vermelho, amarelo, verde, aquilo é uma criança normal. Essa criança, ela recebeu o afeto do pai e da mãe, ou que seja da mãe, mas ela teve um pai por trás, suportando uma família que deu apoio a essa criança, porque quando nós nascemos, nós não nascemos com todas as terminações nervosas. Algumas vão se criando depois, e elas se criam como? No aconchego, no carinho. Então, aquele lado esquerdo, nós temos uma criança normal. Não precisa, porque eu não vou ler o que está, o próximo slide diz ali, o próximo slide diz isso, mas eu estou falando, pode voltar, por favor. Faz favor, voltar. Bom, a criança do lado esquerdo, vocês prestem atenção, justamente naquela área onde deveriam estar as emoções, aquilo ali é um lóbulo frontal. Aquilo ali não houve a conclusão, não se terminou a formação emocional dessa criança. Isso é uma criança que foi abusada desde a primeira infância. Eu às vezes todo dia, sabe como é que é isso aí? Isso aí poderia ser o cérebro do antigo goleiro, aquele do Flamengo, aquele que fez toda aquela criminalidade. Uma criança que não recebeu carinho nunca, ela não forma. E esta criança do lado direito, lá, ela vai ter permanentemente problemas de relacionamento e provavelmente problemas criminais, ok? Vamos passar mais uma coisinha, pode passar esse slide e esse aí também, o próximo. No Brasil o aborto é permitido e a nossa ONG não é a favor do aborto, eu já estou dizendo, nós somos a favor do planejamento familiar, as pessoas têm que ter liberdade de escolher e de fazer, mas em outros países, isso não é a mesma, foi permitido. Então esse caso aqui, na Suécia, tá? Eles acompanharam 120 crianças que tiveram a seguinte situação: as mães foram ao sistema público de saúde e quiseram abortar. Essas mães foram ao sistema e o sistema público, por razões que não sei explicar agora, negou. Então essas gravidez foram a termo, mas foram gravidez rejeitadas pela mãe. E eles acompanharam durante 21 anos essas 120 crianças, uma equipe de médicos e psicólogos. Então, eu agora estou aqui sem óculos, não consigo ler, tá? Mas os resultados, todos os sentidos, esse sentido de alcoolismo, de utilização de drogas, pode passar aí, vocês de repente, não sei se você quer que eu estou numa posição que para ler aqui fica mais ou menos ruim. Por favor. Doença psiquiátrica, delinquência, comportamento criminal, alcoolismo, ok? Então, essa questão de uma criança não receber aquele afeto, aquele carinho, é uma coisa que leva a uma série de problemas. Então, isso tudo é um alerta que nós temos que nos preocupar com um planejamento familiar, não só por umas questões econômicas, mas também para nós termos uma qualidade nas pessoas que estão dentro. Eu gostaria de passar um pouquinho mais para frente, ok? Todos são nesse sentido. Infelizmente eu não consigo ler daqui, tá? Eu gostaria de ler mais um detalhe. Posso ler aí para os senhores? Bom, tudo bem, mas essa aqui eu sei de cor. Agora já passou, aquelas outras ali eu teria que ler. A nossa lei, vocês então nós estamos falando há pouco, foi dito o seguinte: em 1960 veio a pílula anticoncepcional. A legislação brasileira é de 1996. Levou quase 45 anos, né, para nós termos uma legislação a respeito do planejamento familiar. E eu gostaria de dizer uma coisa que, de repente, muitos de vocês aqui, não sei se são de escolas ou são de postos de saúde, mas muitas vezes são dadas informações incorretas a respeito da lei. O que diz a lei?
A esterilização voluntária é permitida em homens e mulheres maiores de 25 anos ou com 2 filhos vivos. Ou, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, não, tu tem mais de 25 anos, mas tu não tem 2 filhos. Ou então, tu tem 2 ou 3 filhos, mas tu ainda não tens 25 anos. Porque pode acontecer uma mulher já com 18, 19 anos, lá com 4, 5, 6 filhos, e se ela fosse comparecer ao sistema de saúde, ela poderia ou não poderia? Eu estou falando do ponto de vista legal. Eu não estou defendendo a esterilização. Não é isso que eu quero dizer. Eu realmente acho que uma pessoa jovem, ela deve procurar usar os métodos reversíveis. Mas, no entanto, se na nossa frente chegar uma moça ou um rapaz e diz assim: eu não tenho 25 anos, mas eu já tenho 4, 5, 6 filhos, eu não quero mais ter filho, nós legalmente poderíamos autorizar isso aí. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem de falar. Ok? Gostaria de passar também mais esse aspecto aqui, ó. Um aspecto também que é desconhecido. A Secretaria da Saúde, ela considera a mulher adolescente até os 20 anos. E a gente fica pensando: meu Deus do céu, a gente vê esses concursos de mesa aí que a RBS organiza, aqueles mulherão com 17, 18, 19 anos, e para efeitos de medicina, elas são adolescentes. E por que é isso? Porque, na verdade, independente da condição social, porque ali tem a Venezuela, Inglaterra, País de Gales e o Sri Lanka, ou seja, independente de condição de renda, de educação, existe uma coisa, o seguinte: a mortalidade infantil, a idade mais apropriada da mulher para ficar grávida é ali perto dos 25 anos. Quando ela é muito jovem, a tendência de morrer, ter problema tanto com a mãe quanto com a criança é muito grande. Há poucos dias, vamos dizer, aqui nos nossos jornais, trouxe o caso de uma mãe muito jovem e que perdeu o filho. Então, se fez assim todo um enfoque no sentido de que o nosso sistema de saúde tinha falhado. Eventualmente falhou, sim, mas tem que se dizer que toda essa gravidez de uma mulher muito jovem ou de uma mulher muito velha é uma gravidez de risco. Isso são fatos científicos e precisa ter conhecimento das pessoas. 13 minutos. Outra coisa que eu gostaria de dizer, e primeiro já confessando, eu por muitos 17 anos eu fumei. Não me orgulho de dizer isso. Então, a primeira vez que eu li essa informação, eu achei assim: não, isso não é verdade. Isso aí é coisa do pessoal que é anti-tabagista. Dizendo o seguinte: a mulher que fuma durante a gravidez tem uma grande chance de ter este seu filho usuário de drogas. Como eu digo para vocês, na primeira vez que eu li, eu não acreditei. Mas depois eu comecei a ver essa informação em tantos outros documentos científicos que eu hoje em dia estou relatando esta coisa. E eu acho que isto é um detalhe pequeno. É um detalhe pequeno, mas que nós podemos observar. Uma mãe que está ali, grávida, aquele barrigão, fumando, nós temos que ter a obrigação de chegar lá e falar e dizer isso, e pelo menos preveni-la de que eventualmente, não é necessariamente, ela pode ter esse tipo de problema.